Bom, para mim é uma notícia que poucos torcedores seriam contra o retorno do Coutinho, mesmo com dificuldades médicas que ele possa ter, problemas que ele enfrentou na Europa, principalmente de joelho, que é um jogador que se lesiona bastante, é fato, mas a qualidade dele, jogador de Copa do Mundo, titular de seleção brasileira, jogou no Aston Villa, Bayern de Munique, Barcelona, foi protagonista no Liverpool, né, que não é fácil para ninguém, é um jogador que fez a diferença no Liverpool e pode ser que volte para o Vasco com 32 anos, então ainda é novo no futebol, né, o Payet, por exemplo, tem 37 ou 38, então é uma diferença grande de idade e que com certeza traria uma qualidade muito grande ao meio de um time, como a gente vinha falando, que é uma das preocupações que temos para o jogo de daqui a pouco, que é a criação. E o Coutinho sabe criar jogadas, possibilidades, além de ser um jogador extra-série. O que você está achando aí desse possível retorno do Coutinho? Está animado? Ou está querendo esperar aí para confirmar, para poder dar aquela relaxada e aproveitar, né, o retorno de um jogador que teve pouca aparição, né, quando o Vasco vendeu muito rápido ele quando surgiu, e desde sempre já mostrava que é aquele jogador que todo mundo já conheceu. Sim, não, primeiramente por mim, desde que a gente publicou essa notícia, eu não tirava essa camisa aqui até ele voltar, né? Essa aqui é da época que ele estreou nos profissionais. Mas foi bom você falar disso, João, até para uma oportunidade também. Eu ainda não falei em live, né, em vídeo sobre a notícia, né? Eu fui o primeiro a postar ali. Tive essa missão de postar porque, assim, eu já sabia dessa notícia há mais de um mês, já tinha conversado com você em off também sobre, mas eu não queria dar essa notícia por entender que talvez pudesse prejudicar em alguma coisa, atrapalhar em alguma coisa, e apesar de trabalhar jornalisticamente com a mídia vascaína, diferente de veículos de comunicação, a minha prioridade é o Vasco. A notícia vem em segundo plano. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, porque a mídia vascaína foi criada exatamente para isso. Então, se eu tenho uma informação, diferente do trabalho jornalístico, que se o cara tem informação, ele vai apurar e vai dar a notícia, porque é o trabalho dele, e é justo isso. Não acho justo quem fica julgando jornalista por dar informação, esse é o trabalho do jornalista. Na mídia vascaína, a gente tem essa prerrogativa de segurar a informação. Eu tenho informação, mas eu não vou falar, até que eu ache necessário falar. Então, eu já sabia disso há um mês. Você sabe também que eu joguei futebol na minha adolescência, juventude, enfim, não cheguei a me profissionalizar, mas joguei na base inclusive do Vasco também. Tenho alguns amigos em comum com o Felipe, então eu sempre perturbo essas pessoas que eu conheço em comum com ele sobre a volta dele para o Vasco. Eu sempre ouvi o seguinte: o Felipe ama o Vasco, tem o sonho de voltar para o Vasco, mas agora não. Ele não pensa nisso agora porque ele está com a cabeça na Europa, enfim, coisas desse tipo. E de um tempo para cá eu comecei a ouvir que pode rolar, que o Felipe isso, o Felipe aquilo, e comecei a apurar mais e saber o que estava acontecendo, até que me informaram e me confirmaram que o Felipe já tinha demonstrado ao Vasco o desejo de voltar ao clube, e o Vasco também já tinha procurado ele. Eu não tenho a certeza da informação de quem procurou primeiro, se foi o Felipe que procurou o Vasco, se foi o Pedrinho que procurou o Felipe, se foi o Lúcio, o Josh, enfim. Eu sabia que o Vasco e o Felipe já conversam há algumas semanas sobre a possível volta dele, e ele quer muito voltar ao Vasco, diferente de outros anos que ele não via essa possibilidade de voltar ao Brasil pelo momento da carreira dele. E assim, não quer dizer que o Felipe não tenha mercado na Europa, tá? Eu acho que o Felipe, se ele quisesse, ele ainda tinha um mercado na Europa, talvez não nos principais clubes, como ele jogou na Inter de Milão, no Liverpool, no próprio Aston Villa agora que se classificou para a Champions League, mas eu acho que é um desejo do Felipe voltar para o Brasil agora, e aí não é informação, tá? Não estou cravando que é por isso que ele quer voltar ao Brasil, mas é um feeling que eu tenho a partir das coisas que eu conversei. O Felipe, ele tem a família dele, tem os filhos pequenos dele. Para trazer para o Brasil, a adaptação é muito mais fácil. As crianças estudam em escola regular aqui no Brasil, a educação que ele já conhece. Não tem tanta adaptação com qualquer outro país que ele fosse jogar, por exemplo. Tem interesse da Grécia, tem interesse da Turquia, é uma outra cultura, já é mais difícil a adaptação. E, por outro lado, na minha humilde opinião, também remetendo a essa camisa, o Felipe foi revelado no Vasco pelo Dorival Júnior, que é técnico da seleção brasileira. Então o Dorival conhece muito bem o Felipe Coutinho. O Dorival já deu diversas declarações desde que ele chegou à seleção, que ele olha com carinho para o futebol brasileiro, que ele chama, que ele convoca mesmo o pessoal que se destaca e joga aqui no futebol brasileiro. E o Felipe, vindo para o Brasil e estando bem fisicamente, naturalmente ele vai se destacar no futebol brasileiro. A questão física do Felipe resolvida, tecnicamente, para mim não tem ninguém igual a ele no Brasil.
e ele se destacando, é uma chance dele voltar à seleção, ano que vem tem Copa do Mundo, ele pode ir para a Copa do Mundo. Então é uma oportunidade também de retorno à seleção, pelo menos eu vejo com esses olhos. E só para completar por que eu não dei a informação quando eu tinha, para não atrapalhar, e por que eu acabei publicando ela no dia 11, no sábado retrasado já, né? Porque começou a pipocar muita notícia sobre o Cruzeiro e a imprensa mineira começou a fazer muito barulho pelo Felipe. O Felipe no Cruzeiro, não sei o que, não sei o que lá. E o novo diretor do Cruzeiro é o Alexandre Matos. Na minha cabeça, o Alexandre Matos ele pode fazer de tudo para fazer o que ele não fez no Vasco, querer fazer no Cruzeiro. E a imprensa em cima. E começou a pipocar que podia rolar, que o staff do Coutinho falou que ele preferia o Vasco, mas que o Vasco tinha que procurar. Eu comecei a perceber uma movimentação, e já tinha jornalista de 300, 400 mil seguidores fazendo essa pressão pro Coutinho no Cruzeiro. Eu falei, é melhor eu falar agora que já existe alguma coisa que a gente já corta na raiz isso aqui. E aí conversei com as pessoas ligadas ao Felipe, já tinha confirmado isso com pessoas do Vasco, já sabia que isso existia, já estava claro para mim que isso existia há muito tempo, e decidi postar. E aí, a partir daí, já se desdobraram outros caminhos em relação ao Aston Villa já ter aceitado alguma proposta de empréstimo para o próprio Vasco, está decidindo questões salariais. Até anotei aqui, foi o Bruno Braz que falou sobre o empréstimo que o Aston Villa já aceitava negociar, não aceitou o empréstimo do Vasco, só corrigindo, aceitou emprestar o Felipe, mas estava vendo as condições, enfim. O que eu sei hoje é muito parecido com o que eu já publiquei no dia 11. O Felipe quer voltar para o Vasco quer que o Felipe venha para o Vasco, e agora tem esse imbróglio todo de 777, Vasco, SAF, enfim. Mas os três, talvez o Felipe Coutinho seja o único ponto de paz dos três, do Vasco Associativo, da SAF e da 777. Todos estavam conversando com ele e isso estava alinhado para que pudesse acontecer. A negociação continua, eu perturbo as pessoas que eu conheço diariamente e a resposta que eu mais recebo é calma, e não se aprofundam mais nisso, porque também não sei em que pé tá aqui, não gosto de criar falsa expectativa na torcida do Vasco, nunca fui de caçar clique, caçar like, mas é uma possibilidade e a gente tem que acompanhar e torcer para que isso dê certo, porque, respondendo lá a sua pergunta no início, João, o Felipe chegando no Vasco, ele joga de titular, escolhe a posição que ele vai jogar, faz o meio com o Payet e pode mudar a realidade do Vasco no ano. Um parênteses, ele não resolve nada sozinho, o Vasco ainda precisa trazer um ponta, precisa trazer um volante, precisa fazer um time para potencializar. Lá eu falei lá atrás, né, potencializar o Payet e o Verratti atualmente. Se o Felipe vier, tem que potencializar Payet, Coutinho e Verratti. E aí o Vasco muda de figura tendo esse time ajeitado. É isso. E além Bom, é legal você ter trazido todos esses bastidores, mas além disso é importante para o Vasco, e acho que, assim como passar de fase para a Copa do Brasil, por ser um dos fatos positivos de um ano difícil, que já é difícil e vai ser difícil. A tendência é essa, que está se encaminhando para ser um ano difícil. É um jogador que tem identificação com o clube e, ao mesmo tempo, o Vasco não tem um grande ídolo há muito tempo. É claro que tiveram jogadores com identificação, como o Nenê, o Martin Silva, o Diego Souza, mas um ídolo de um status de Juninho, de Felipe. É claro que ele precisaria ganhar títulos talvez da magnitude que eles ganharam, né? O Pedrinho, o Juninho, Felipe. Só que o Vasco não tem um grande ídolo há muito tempo. E da leva dos jogadores que o Vasco revelou, e aí a gente fala de Paulinho, de Douglas Luiz, de Thales, o Felipe Coutinho é de longe o melhor jogador tecnicamente que o Vasco revelou. Mas para mim, não tenho dúvida disso nos últimos 15 anos ou até mais, né? Então, é um jogador que pode se tornar de fato um ponto de virada, não só tecnicamente, mas como de marketing também, né? Que a gente sabe que é importante. A camisa do Felipe Coutinho é uma camisa muito pesada, não só no futebol brasileiro, como também no futebol mundial. A gente disse, foi camisa 10 do Bayern de Munique, jogou no Barcelona, jogou no Liverpool, sendo o protagonista do Liverpool. Então, não foi coadjuvante, né? E aí, talvez depois do Coutinho, o Douglas tenha tido, nesse momento, o maior protagonismo, mas não está nem perto do que foi o Felipe Coutinho no auge na Europa e na seleção brasileira, sendo titular de Copa do Mundo. É um jogador que, se é o Vasco, vai fazer muita diferença, tecnicamente e também em termos de imagem.